Avaliações de riscos ocupacionais. Bem-vindo ao canal TST Versat. Vamos para a terceira parte do vídeo que nós estamos falando sobre PGR e GRO, sobre disposições gerais de gerenciamento. No item 1.5 vai falar sobre as avaliações de riscos ocupacionais e quais critérios você, profissional da segurança do trabalho, deve seguir. No item seguir, avaliação, a organização deve avaliar os riscos relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento para manter essa informação e ter as medidas de prevenção. Para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade dos possíveis lesões e com a probabilidade da chance de sua ocorrência. Veja, está dizendo aqui, ó, para cada risco. Então, no seu gerenciamento de risco, no seu PGR, vai ter que estar lá mapeado, indicado o nível do risco, a severidade, a probabilidade e assim por diante. A organização deve selecionar ferramentas e técnicas de avaliação que sejam adequadas aos riscos e às circunstâncias no momento da avaliação. A gradação das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Isso aqui é interessante porque dentro do seu PGR, ao você utilizar uma metodologia já vai te dar esses parâmetros legais quando você fizer o cruzamento estudado. Falando nisso, eu vou deixar aqui abaixo o link especialista em PGR e GRO, que vai ter uma metodologia, várias metodologias. Você estuda e aplica a metodologia que você mais entender. A magnitude deve levar em conta as consequências dos acidentes, ok? E 1.5.4.4 vai dizer que a gradação da probabilidade ou agravo deve a requisitos estabelecidos na norma, medidas de prevenção implementadas, as exigências de atividade de trabalho e a comprovação do perfil da exposição de acordo com a NR9. Você vai comprovar de acordo com a NR9. O que é a NR9? Avaliações de riscos ocupacionais. Lá vai ter os critérios que você vai avaliar os riscos químicos, físicos e biológicos. Após a avaliação, os riscos devem ser classificados observando o subitem. Olha esse subitem lá em cima, tá lá para cima. Para ter suas medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. Identificou, avaliou, você agora vai ter as medidas que serão implantadas, ou que já são implantadas, ou que já vão ser mantidas, e vai elaborar então um plano de ação para averiguar essa situação. As avaliações deve ser um processo contínuo, não é fez e deixou de mão, não. É um processo que deve ser contínuo e deve ser revisado a cada 2 anos, ou quando ocorrência nas seguintes situações. Após a implementação de medidas de prevenção para avaliar os riscos residuais, exemplo, fiz uma avaliação de ruído, deu acima do limite de tolerância, e aí eu implementei o clausuramento da máquina. Eu vou ter que fazer a avaliação novamente para saber se aquela avaliação deu certo, se aquela enclausuramento da máquina conseguiu diminuir o nível de ação, se ficou abaixo e assim por diante. Você vai monitorar. Após inovações e modificações na tecnologia, ambiente, processo, condições, procedimentos, organização do trabalho, que impliquem em novos riscos ou modifiquem os já existentes, ok? Quando identificadas inadequações, insuficiências e ineficácias na medida de prevenção. Foi um item que foi colocado no plano de ação ali, mas ele é ineficaz. Revisar. Você vai fazer o quê? Revisar aqui, ó. Ser revistar. Revisar, o documento vai ser revisado, está sendo ineficaz na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho e quando houver mudança de riscos de requisitos legais. Aqui está quando deve ser revisado.
PGR, eu digo, deve ser revisado a cada 2 anos. Ele não tem, assim, digamos, uma validade, apesar que aqui fala, né, cada 2 anos. Mas aqui tem algumas situações que, ao ocorrer, a empresa deve então revisar esse documento, garantir a revisão desse documento. Para empresas e organizações depois de certificação de gestão de SST, poderá, quer dizer que poderá ser em até 3 anos. Controle de risco, medidas de prevenção. A organização deve adotar medidas para eliminar, reduzir ou controlar o risco sempre que previsto nas normas regulamentadoras, quando a classificação dos riscos determinar conforme o item 1.5.4.5, quando houver evidência da associação dos riscos por meio do controle médico de saúde, né? Então, quando houver a intervenção médica aqui, através do AS, essas coisas, ele vai informar como implementar essas medidas de prevenção. Então, veja, o médico aqui, ó, por meio de controle médico da saúde. Quem faz o controle médico? É o pessoal da medicina, né? Entre lesões, agravo, etc. Aqui ele vai ter que falar, informar algumas medidas para prevenir tal situação. Ok, o médico, beleza? Ou a equipe médica. Quando comprovada a organização a inviabilidade técnica da adoção da medida, proteção coletiva, ou não for suficiente, ou encontrar em fase de estudo, planejamento, implementação, ou em caráter de implementação emergencial, deverão ser adotadas outras medidas. Quais? Medidas de proteção de caráter administrativa e, por fim, a utilização do EPI. O que as empresas fazem? Entrega o EPI primeiro, não quer nem saber de medida administrativa, não quer nem saber de EPC, não quer saber de nada. Ela entrega o EPI e fala, meu filho, te vira. A implementação das medidas de prevenção deve ser acompanhada das informações aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e as medidas. Como deve ser, então, o plano de ação nessas situações? Plano de ação. Deve elaborar um plano de ação indicando as medidas a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Então, no seu gerenciamento, no seu PGR, seu plano de ação, já tem alguma medida que já é adotada pela empresa? Você vai informar. Vai colocar uma a mais? Colocar. Vai aprimorar as existentes? Você deve informar também no plano de ação. As medidas de prevenção devem ser definidas em cronograma, formas de acompanhamento e as aferições de resultados. O cronograma certinho, qual é o prazo, quem vai fazer, quanto vai custar, quem vai fazer após verificação e assim por diante. Essa implementação tem que ter acompanhamento das suas medidas de prevenção. A implementação das medidas, seus respectivos ajustes, devem ser registrados como lista de presença, fotos, relatório, ART se for o caso, laudos e etc. Mas está dizendo que você deve fazer o quê? Registrar. Não deixe de registrar essas informações. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução das ações planejadas, já verificar, inspeções nos locais e equipamentos de trabalho, monitoramento das condições ambientais, exposição a agentes nocivos quando aplicável. Vai ter que ter um cronograma de monitoramento dos agentes nocivos quando a norma diz aplicável. Tá? Quando aplicável. As medidas devem ser corrigidas quando dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia do desempenho, o acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. A empresa deve desenvolver ações de saúde ocupacionais integradas às demais prevenção de SST, de acordo com os riscos gerados pelo desenvolvimento do seu trabalho. O PCMSO deve ser um processo preventivo, planejamento, sistemático e continuado, de acordo com a classificação dos riscos e nos termos da NR7. Análise aqui, ó, dentro do seu PGE, você também deve tratar sobre análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Você deve considerar, nessa situação de análise, a situação geradora, eventos, as atividades, o ambiente, a matéria, o produto, a organização da produção, etc. Identificar os fatores relacionados ao evento, fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas. A empresa deve fazer isso, né? E a preparação para a emergência, você deve elaborar aqui um plano
de atendimento à emergência, tendo como requisito esses os procedimentos, as respostas. Até fiquei calado aqui, né? Cenário de emergência, você vai ter um plano de emergência com o cenário de acordo com a sua empresa. Não vai só Ctrl+C e Ctrl+V que não vai dar certo. Os procedimentos devem ter meios necessários, primeiros socorros, encaminhamentos, acidentados, medidas, etc. Deve ter número de telefone, hospitais mais próximos, quais procedimentos é feito no hospital, se necessário, números de emergência e assim por diante.